terra é sinal de esperança para várias famílias. O solo fértil produz bons frutos e gera o sustento. Cuidar do meio ambiente e preservar a natureza é missão para tantos homens que entendem a importância desses ambientes verdes para a vida de todo ser que habita a terra. O ar para respirar e a terra para plantar têm em fartura por aqui. O homem do mato é defensor do ambiente e utiliza os recursos naturais a seu favor, sem danificar o meio, valorizando o que a mãe natureza pode oferecer. Caraguatatuba não é só uma cidade de belas praias e paisagens, mas também uma cidade que produz bons frutos. Aqui, a agricultura está na veia dos caiçaras raízes e dos caiçaras de coração. O clima mais úmido colabora com o cultivo de diferentes culturas. Um exemplo é a berinjela japonesa, em que Caraguá foi considerada a maior produtora do estado de São Paulo desse legume rico em nutrientes. No episódio de hoje, vamos juntos conhecer a plantação da família Abbe e de Felipe Cascardo, que se dedicam dia a dia para levar sempre o alimento mais fresco e puro para a mesa de centenas de famílias. Nós somos de Mogi das Cruzes. Aí meu pai tinha lá a plantação de frutas lá, mas o local lá ficou alagado por causa da represa que foram construídos lá. Aí nós tivemos que mudar, aí nós viemos para cá, onde nós tínhamos parentes aqui, e aí começamos a fazer plantio aqui. Nós chegamos aqui no ano de 1978. Só que no início meu pai começou a vender produto na feira, né? Fazer compra e venda na feira, mas isso já não dava muito dinheiro, né? Aí ganhamos semente e aí começamos a plantar as berinjelas, as pimentas e outras culturas. Agora só o que dava mais retorno para nós era a berinjela japonesa e a pimenta. Aí continuamos com essa cultura só. A rotina aqui no sítio Abbe aqui, a gente começa lá agora que está mais pro frio, a gente começa para 6h30. Mas lá pro verão a gente começa para mais cedo, para 5h30. Nesse horário que o sol já tem claridade, luminosidade para a gente poder colher, né? Não dá para colher muito no escuro, né? É que depois da colheita, nós sempre almoçamos junto, com toda a família lá, para depois voltar de novo, fazer a outra parte do serviço. O cultivo da pimenta, ele começa primeiro com análise de solo para determinar quais são os nutrientes que está deficiente para fazer a sua devida correção. E em seguida é feito a compra dos devidos nutrientes para fazer a devida correção, para evitar perda de produtividade por qualquer deficiência que venha a acontecer. E no caso da berinjela, após a análise de solo, é feito a análise e ver qual que é o nutriente que está deficiente. Em seguida faz a solarização,
que seria a cobertura do solo com plástico transparente para fazer a pasteurização do solo, para a desinfecção da mesma, pois o solo possui muitos patógenos que acabam levando à perda total da plantação. Passado uns 2 meses após a solarização, é retirado o plástico, levantado os canteiros, aplicado o adubo e em sequência colocado cobertura plástica por cima do solo para segurar a umidade e evitar o crescimento de ervas daninhas. E em sequência é feito o plantio das mudas e os devidos tratos culturais até chegar ao período da colheita. Os devidos tratos seriam fazer o controle das ervas daninhas, fazer o estaqueamento, o amarrio e a colocação dos alames nas laterais para segurar a galhada, pois a planta, como produz muito, acaba não tendo a sustentação dos galhos. A diferença entre a berinjela comum e a nossa berinjela japonesa é que essa berinjela japonesa é mais adocicada e a gente colhemos nessa fase, ela tem menos semente. Então as pessoas que não gostam de semente e não gostam muito do sabor da berinjela comum, eles preferem, quando experimentam a berinjela japonesa, eles dão mais preferência à berinjela japonesa. Bom, seu Milton, vamos ver se eu aprendi então. Será que eu consigo colher a pimenta? É só pegar o cabinho e levanta para cima. E levanta. Força, força aí. Aê, faltou só um pouquinho de força. Vamos testar aí mais um aqui então, aqui. Tá dando para pegar aí, pessoal? Ó. Aí. Então aqui, nossa, isso foi fácil. É só pegar o jeito. Já tô pegando o jeito. Pimenta pra cá. Ó, vamos ver, vamos ver. Tá vendo? Tem um jeitinho certo. Tem mais pra cá. Não precisa vir com a unha, nem nada, só fazer o movimento, pronto. Pronto, já tira. E se caso a gente não fizer corretamente esse movimento, tem algum risco de estragar o pé, algo assim? Não. O pé não, pode estragar essa parte do cabinho aqui, danificar e começar a entrar doença aqui e apodrecer, começar a apodrecer. E também tem que mandar com cabinho, porque se você arrebentar o cabinho aqui, arrebenta aqui, começa a entrar doença, também apodrece a pimenta. O plantio da berinjela ou da pimenta, ele começa a partir de fevereiro, após os períodos de inundação, que é mais recorrente no período de verão, que seria entre janeiro e fevereiro. E tem que fazer a devida aplicação dos adubos e o plantio. O período da pimenta é mais ou menos de 4 meses após a colocação da semente nas bandejas de muda. A berinjela japonesa ela é mais precoce, aproximadamente 3 meses já dá para iniciar o período de colheita. O período de colheita da berinjela ele varia entre 5 a 6 meses. A soma da toda a produção chega aproximadamente a 1 caixa de berinjela por pé. O caso da pimenta, o ciclo dele é mais longo, só que a produção por área é menor. Ele está chegando atualmente próximo de meia caixa por pé. E o período da berinjela, do primeiro plantio, ele começa em finalzinho de março e se estende até setembro, outubro. E a gente faz o segundo plantio da berinjela para começar a partir de agosto e o pico dele atingir cerca de até setembro. E sendo que da segunda berinjela, a colheita se encerra próximo do Natal, pois a partir daí tem problema de inundação e o preço acaba despencando muito. O clima aqui no litoral, o inverno é mais ou menos do que a região do interior. Por isso, mesmo no inverno, aqui ainda produz relativamente bem, pois aqui não tem geada e o período de frio é relativamente mais baixo do que em relação ao interior. E o parte de verão,
ele, por causa da presença do mar, ele é menos quente do que o interior. Então a variação de temperatura é menor. E isso favorece muito a produção. Por ano, cerca de quantos quilos que são produzidos aqui de berinjela que vocês conseguem vender? Atualmente, a produtividade média gira em torno de uma caixa de berinjela por pé. Por exemplo, essa flor de berinjela aqui, ele acabou de abrir aqui. Daqui a 3 semanas ele vai ficar berinjela no ponto de colheita. Aqui embaixo tem uma berinjela que deu flor na semana passada. Então já começa a crescer, aqui já nasceu o brotinho dessa flor e ali ela vai se desenvolvendo até chegar no formato e no tamanho adequado para a colheita. E anualmente aí vocês conseguem colher cerca de... Atualmente está colhendo cerca de 6.000 caixas, cada caixa pesando 7 quilos, daria em torno de 42.000 quilos por ano. E essa produção depois é levada para São Paulo? Como que é feito esse processo? Nosso principal mercado hoje para berinjela japonesa é a Grande São Paulo. Por isso, toda a produção acaba se concentrando mais no CEAGESP, onde se faz a distribuição para toda a região metropolitana. Legal. E antes de chegar neste ponto, é feita uma preparação do solo. Após o período produtivo dessa berinjela, essa área aqui vai ser limpa, vai ser plantado o milho e em sequência a mucuna preta para fazer a reciclagem e a fixação do nitrogênio para a cultura do ano seguinte. Ao lado do sítio da família Abe tem a plantação de Felipe Cascardo. Aqui o foco é pepino e abóbora. O trabalho é árduo de domingo a domingo, mas todo o esforço e dedicação não é um sacrifício para Felipe. Ao contrário, é gratificante. A minha decisão foi basicamente porque a gente foi criado nas horas de lazer na roça, né? Então a gente já traz a origem, meus tios, minha avó, a minha descendência lá de trás. De imigrante que vieram para plantar café, uma parte francês e uma parte italiano, se eu não me engano, ou espanhol, eu não me recordo exatamente, mas vieram para plantar aqui no Brasil. E como eu fui criado desde pequeno sempre no sítio, o lazer, o momento de lazer da gente era sempre no sítio, então eu cresci com esse vínculo com a natureza, né? E a construção civil, os meus tios trabalhavam na construção civil e eu fui trabalhar com eles e acabei aprendendo a profissão de pedreiro. Trabalhei por volta de 15 anos, comecei como ajudante e já no final já era pedreiro, tocava serviço, né? Fazia casa, pegava empreitada para fazer. E surgiu a oportunidade de um amigo meu alugou um sítio e ele era muito tarefado no trabalho e não tinha como cuidar do sítio. Daí ele me ofereceu se eu podia tomar conta para ele. Daí eu comecei com uma hortinha pequena em casa e aí foi crescendo essa ideia. Conheci outros produtores aqui de Caraguá, inclusive nesse terreno que eu estou plantando aqui, um produtor que plantava aqui antes de mim me ajudou muito. E aí eu decidi tomar a iniciativa. Só que eu conciliava a agricultura e construção civil. Quando chegou um momento que não dava mais, né? Ou eu me tornava um agricultor ou eu continuava como pedreiro. E pela paz que eu encontrei aqui, não que eu não tenha problema, sempre tem, né? Mas eu preferi estar aqui em contato com a natureza e acabei deixando de lado a construção civil e hoje eu me dedico somente à agricultura. Aqui nesse sítio eu estou produzindo pepino caipira e abóbora brasileira, menina brasileira. Lá no Tinga, que é outra área que a gente arrenda, onde a minha esposa fica lá com outro trabalhar, lá é berinjela japonesa.
Nesse sítio aqui, o primeiro passo é coletar uma amostragem de solo, encaminhar para o laboratório para que se faça uma recomendação agronômica. Através da recomendação a gente faz as correções para depois dar início ao plantio. O pepino a gente planta ele diretamente à semente, a abóbora também. A berinjela, por ser mais sensível, aí eu mando, no meu caso eu mando para um viveiro em Salesópolis a semente, aonde vai ser semeado, eles vão cuidar para mim até o momento do transplantio, vai dar mais ou menos aí uns 45, 50 dias lá. Enquanto isso eu tenho um tempo livre para poder cortar bambu, jogar o calcário na terra, aí tem que encanteirar, tem que colocar os corretivos, né, os adubos, aí rebate o canteiro, daí a gente coloca os gotejamentos, monta o sistema de irrigação, depois monta o sistema de tutoramento. E quando a gente manda para o viveiro, eu tenho um tempo mais livre para me dedicar a essa tarefa aqui. Quando chega a data, o viveiro entra em contato, entrega e a gente transplanta aqui, aí vai por conta nossa. A gente faz fertirrigação 3 vezes na semana, água é todo dia, tem que colocar água. O pepino, ele consome muita água, principalmente nos dias ensolarados. Uma planta dessa, em média, na fase adulta, eu coloco de 1,5 a 2 litros por planta. Então uma área dessa aqui, ela tem 7.000 plantas. Ela vai pegar aí de 7 até 14 mil litros de água por dia, para poder suprir a necessidade hídrica dela. Nós trabalhamos aqui em 5 pessoas, para poder dar conta do serviço e mesmo assim ainda fica devendo serviço. E Felipe, depois toda essa produção é encaminhada para onde? Uma parte pequena fica aqui em Caraguá, que a gente acaba comercializando em alguns mercados locais, que já tem uma clientela, e 80% dessa produção ela vai para a CEAGESP São Paulo, onde dali vai para o Brasil inteiro, né? Tanto para a capital quanto para as outras capitais também. E nós vemos 2 formatos diferentes, e que você falou que tem utilidades diferentes também, mas tudo é consumível. Exatamente, nada é desperdiçado. E esse pepino aqui, por ter uma carga muito grande, acaba que a planta não consegue encher todos os frutos. Então esse é um fruto que ele cresceu de forma errada, né? Esse pepino aqui, quando ele crescer mais um pouco, a gente direciona ele ao restaurante. Vai fazer salada, então a pessoa não vê, só consome. E o cliente que vai comprar na banca, ele prefere um pepino assim, né? Um pepino mais reto, mais cheio. Sim. E esse aqui vai para as bancas, para as feiras livres, para os supermercados. Que é onde a pessoa tem acesso para ver e ela prefere sim. E ela vai escolher. Esse aqui, como vai na salada, já vem picadinho, né? O sabor não muda, nada muda. Não interfere nada. É só o tamanho mesmo, um cresceu mais e o outro menos. É porque tem muitos frutos num pé e a planta não consegue encher todos. Aqui a gente costuma plantar no mês de março, mais ou menos, porque a gente foca o inverno. É onde tem uma oferta menor de mercadoria e aí um preço médio, teoricamente, ele acaba sendo melhor, porque a gente fica à mercê do preço, né? Não é a gente que faz o preço. Então se tem uma oferta muito grande de produto, não vai pagar meus custos, aí eu não pago ninguém e complica tudo. Então a gente busca sempre o inverno, produzir no período mais frio do ano. Como o Caraguá é mais quente, a gente consegue produzir mais que os produtores que estão serra acima. E no verão, a gente tem outra área que planta em Natividade da Serra, daí eu paro aqui e vou para lá. Aí lá eu estou produzindo tomate no verão, tomate italiano. Se tudo ocorrer bem, o clima ajudar, a gente consegue produzir aproximadamente 400 caixas de 16 quilos por cada 1.000 plantas de pepino. A berinjela chega a produzir uma caixa por planta de 7 quilos. A abobrinha também, se ela correr tudo certinho nela, ela vai produzir uma caixa por planta, mais ou menos, de 16 quilos. Essa é a média, mais ou menos, da produção.
Teve um japonês que me falou um dia que trabalhar com agricultura, primeiro você tem que gostar, porque os preços são oscilantes. Então a gente não tem garantia que vai colher e nem por quanto vai vender. Às vezes acontece do investimento não retornar. Então primeiro a gente tem que pensar que nós vamos produzir comida. Isso aqui vai alimentar as pessoas, né? Essa mercadoria ela sobe para a capital, um pouco é vendido aqui, mas a maioria vai para a capital. Aí quando você une pequenos produtores como eu aqui, o seu Abi, que é o vizinho, e outros mais, a gente acaba se tornando um grande formigueiro e alimenta o país, né? As pessoas vão comer a salada, o arroz, o feijão, basicamente são pequenos produtores. Então todo produtor, primeiramente, ele tem um vínculo em produzir alimento, para depois ele pensar na parte financeira. Trabalhar na agricultura é um trabalho incessante e contínuo, mas de muita importância para não só para nós, para sustentar, mas para todo mundo que tem que se alimentar, né? Que como a agricultura é algo importante para todo mundo e nós também gostamos de ficar aqui na lida plantando e colhendo, então para nós é bom aqui, a gente fica aqui plantando no ar livre. O problema às vezes é excesso de sol, chuva, mas a gente continua nesse serviço aí, lidando com sempre. Como a gente manda sempre para a Ceasa, é gratificante para nós. Sabemos que tem muita gente consumindo o nosso produto, estão gostando, estão valorizando nossa berinjela japonesa, porque é muito valorizada lá. As pessoas que conhecem a berinjela, né? Porque tem pessoas que não conhecem, então aí fica difícil, mas quem conhece, gosta e sempre vai comprando e nós ficamos muito contentes com isso. Para nós que trabalhamos na agricultura, é gratificante saber que o nosso trabalho significa a alimentação das pessoas e essas pessoas valorizam o nosso serviço, sempre indo no mercado e vendo e percebendo a real diferença da mercadoria em relação aos demais produtos que não é tão bem produzido. São anos se dedicando a um trabalho que ninguém vê. O reconhecimento para esses nobres trabalhadores vem com a satisfação em ver seus produtos naturais chegando na casa de tantas famílias. Há também um dia dedicado a eles, agricultores por amor. 28 de julho, dia em que voltamos os olhares para esse povo que preserva a cultura de gerações antigas, da raiz brasileira que tirava a subsistência da natureza. A beleza da natureza encanta não só o trabalhador da terra, mas a toda a humanidade. É tão perfeito que brilha aos nossos olhos. A ave símbolo da cidade, a saíra sete cores, sobrevoa os canteiros de plantação mostrando seu charme. As abelhas não param a lida. De pouquinho em pouquinho elas fazem sua parte, contribuem com a produção, pulverizando o ambiente e em troca ganham o doce mel do néctar. E dentro de todo um processo natural e manual, o ciclo da flora acontece, a vida acontece, a natureza nasce e renasce dia após dia, confirmando a perfeição da criação.